Faltam 2 dias para essa apresentação do Porto contra o Atlético de Madrid, o grande jogo que todos esperamos. E vocês dizem, Nuno, mas o jogo é um amigável, porque é que estás tão interessado no jogo? Eu já disse, a pré-época para o Porto este ano é essencial. Cada goleada que a equipa dá é um passo a mais na confiança, é um aumento de confiança essencial para uma equipa que passou uma época anterior sem golear ninguém, com derrotas ridículas, com empates ridículos, portanto qualquer vitória conta. E ainda para mais agora, como eu disse, eu acho que este jogo com o Atlético de Madrid é o primeiro grande teste a sério que o Porto vai enfrentar. E este Atlético de Madrid é a equipa de Champions, isto podia ser um jogo de Champions, ok que é pré-época, mas já é uma pré-época quase no início da época, na semana seguinte já começa o campeonato. Portanto, são duas equipas que já estão numa fase avançada da pré-época. É um risco jogar contra o Atlético de Madrid num jogo de apresentação? Eu acho que é, porque corremos o risco de perder o jogo e a moral baixar, mas também há outro risco, que é o de ganharmos e a moral ficar demasiado inflacionada. Isto já aconteceu a muitas equipas no passado, fazer uma pré-época quase perfeita, ali a roçar uma pré-época incrível, toda a gente acha que a equipa está preparada e agora vai ganhar os jogos todos, a confiança, o excesso de confiança entra no plantel, entra no balneário e a seguir começam a perder jogos no campeonato. Isto acontece muito, também tem esses dois riscos, mas isso aí é natural, isso aí tem que se enfrentar, é natural, acontece nas pré-épocas e é trabalho do treinador e desta direção não deixar que isso aconteça. Até o facto do estádio estar cheio, os bilhetes esgotaram em poucas horas, como se fosse mesmo um jogo de Champions, mostra que os adeptos estão entusiasmados, curiosos e acima de tudo confiantes nesta remodelação profunda que o clube está a sofrer. O clube passa por uma fase em que tudo é novo, desde o plantel a elementos da direção, até o próprio estádio parece que já tem ali alguns retoques, já foi renovado em algumas funcionalidades. O clube está mais moderno, o clube está com um plantel mais forte. Eu tenho visto até nos comentários dos vídeos aqui que as pessoas estão realmente confiantes que o Porto está melhor. Mas vamos por partes. A entrevista hoje de Vilas Boas, do Presidente do Porto, saiu hoje na imprensa. Apesar dessa entrevista já ter sido feita durante o Mundial de Clubes, no entanto só saiu hoje. Não sei se necessitava de alguma aprovação, não sei se é mais uma jogada, mais um passo extremamente planeado pelo Presidente do Porto, que ele é muito metódico, como sabemos. O que é certo é que sai hoje essa entrevista e o Presidente do Porto volta a tocar naqueles assuntos fortes, aqueles pontos fortes da sua presidência. Volta a falar dos problemas financeiros que ultrapassou, lança algumas propostas bastante ambiciosas, como alterar os estatutos do Porto, do clube, que é sempre um assunto muito delicado. Falou sobre a necessidade de modernizar o clube e tocou num ponto que eu acho muito interessante e que é mais um passo dado na direção dele falar sobre o clube ser transparente, limitar os mandatos, apenas 3 mandatos para cada presidente no Porto. Eu acho que o Vilas Boas sempre que fala traz essa dramatização da situação financeira e da transparência no clube, porque esse é realmente o ponto forte da presidência dele. Digamos que esta presidência conseguiu fazer grandes feitos pelo clube, menos desportivos. Agora, eu acho que há um limite. O Vilas Boas sabe disso, por isso é que há um investimento tão grande no plantel esta época. E este investimento todo desportivo serve precisamente porque eles sabem que não serve de nada fazer uma gestão perfeita ou próximo da perfeição e depois não ganhar títulos no futebol. Isso aí nenhum adepto vai, por muito que o adepto entenda a situação do clube, nenhum adepto vai suportar mais uma época sem ganhar nada. Agora, não deixa de ser interessante que saiam estas declarações numa altura em que a equipa de futebol é muito elogiada, portanto é quase como um lembrete do Presidente para dizer assim, atenção, financeiramente fizemos um grande trabalho, a tentar puxar novamente aquela que foi a grande bandeira da época passada, e que esta época não é que tenha sido esquecido, mas está toda a gente muito com os olhos postos no clube, está outra vez muita ilusão nos adeptos e nos jogadores e em toda a gente. Ele falou de outras coisas, claro, também empolgantes, disse por exemplo que estava destinado a ser Presidente do clube, disse que esta época ia ser melhor, enfim, teve vários pontos. Eu achei mais interessante este do timing, porque é que ele faz a entrevista, lança a entrevista nesta altura. Também achei interessante o facto da maior parte da entrevista ser dedicada então mais uma vez às finanças do clube, aos estatutos, essa imagem que o Presidente do Porto quer deixar de facto. Desportivamente ele ainda não tem muito o que falar e tem que aproveitar este estado de graça, um novo estado de graça da equipa, que toda a gente está com muita confiança para o que vem aí. Ele voltou a falar de finanças, eu confesso que não entendo muito disso. Disse que havia pouco dinheiro quando chegou, parece que teve dificuldades em fazer alguns pagamentos no início, quando chegou, que hoje o clube já está numa situação mais desafogada financeiramente. Mas exageros à parte, ou não, o que é facto aqui é que o Porto realmente está a fazer um mercado muito bom, está a vender jogadores muito acima do que era normal para o clube nos últimos anos, está a conseguir boa liquidez, está a conseguir contratações. Cada contratação aumenta a esperança dos adeptos e parece aumentar a qualidade do plantel. E isso é inegável. Isso para mim são os factos mais inegáveis. O resto eu deixo mais para quem entende dessas áreas, não entendo tanto,
mas acredito que sim, que fosse uma situação complicada, mas de facto o que nós vemos aqui é essa liquidez, esse saldo neutro entre saídas e entradas no maior mercado da história do clube, é esse plantel com mais profundidade, é essa agilidade. O Porto trocou o técnico muito rápido, contratou os jogadores que o técnico queria muito rápido, fica apenas a faltar esse Kenneth Taylor, que vamos ver. Tive comentários no vídeo anterior a perguntar se o Kenneth Taylor entrar, quem é que vai sair no meio campo do Porto? Será Gabri Veiga? Eu acho que seria o Gabri Veiga. Também pode ser o Varela, porque o Varela é o que está há mais tempo. Enfim, não sei, mas acho que a situação ficava ainda mais complicada para o Mora. Mas sim, eu ainda tenho essa possibilidade, eu sei que pode ser remota, ninguém falou na imprensa, portanto em princípio não vai acontecer, mas o Porto também consegue fazer negociações sem a imprensa saber. Tem acontecido muito isso. Kenneth Taylor ser a surpresa, eu acho que ainda pode ser no domingo. Havia uma tradição antiga do Porto de, no dia da apresentação da equipa, ter sempre um nome para apresentar, para surpreender os adeptos. Uma vez que o Porto tem sido tão metódico a tentar reavivar todas essas tradições, não me surpreenderia que houvesse um nome na apresentação. Não estou a dizer que vai haver, não sei, mas esse nome, Kenneth Taylor, seria incrível. Se calhar para os adeptos seria, mas principalmente para o treinador, para o Farioli, ia ficar muito contente. Mais uma vez o Presidente do Porto destacou que o clube está mais estável e pode investir mais no mercado. Portanto, eu acho que estas declarações, apesar que já foram feitas no Mundial de Clubes, mas o facto de saírem agora pode também ser um sinal de que venham mais contratações. Eu acredito que podem vir. Até porque era aquilo que falamos, há uma lista muito grande de jogadores que falamos nos outros vídeos que ainda podem ser vendidos e que estão de facto a ser colocados no mercado e que depois vão entrar jogadores para o lugar deles. Depois, desportivamente, o Presidente do Porto também disse que o objetivo é ter uma equipa forte e ganhadora. Isso aí eu acho que está a ser conseguido esta época, mas claro que isso é tudo plano teórico. Vamos ver na prática em competições oficiais. Claro que já vimos também nos jogos na prática, mas foram jogos de pré-época e foi o que eu disse, cuidado com as pré-épocas muito boas. Claro que é sempre um bom sinal, é melhor ter uma boa pré-época do que uma má, mas às vezes a boa pré-época cria uma falsa ilusão ou um excesso de confiança que depois prejudica o início do campeonato. Um ponto interessante da entrevista que o Vilas Boas deu, que eu acho que não é totalmente verdade, mas que cria uma imagem engraçada à volta dele, mítica, que é, ele diz que tem uma intuição para contratar treinadores e que as pessoas confiam na intuição dele. Eu acho que tudo o que está a acontecer no Porto tem pouco de intuição, esta é a minha opinião. Eu acho que o Porto está a ser muito metódico, tudo planeado muito ao detalhe. Por exemplo, o Bednarek, o empresário dele, veio dizer que o Porto foi ao detalhe, que tinha estudado tudo sobre ele e que foi uma negociação muito detalhada e muito bem feita. Eu acho que, ok, pode haver de facto intuição, porque é preciso fazer escolhas, mas o Porto planeia tudo muito bem. Não me parece que nada aqui neste Porto seja feito por intuição ou ao calhas, parece tudo ser muito bem programado. Um outro ponto que me chamou a atenção na entrevista dele é que ele diz que quer fazer melhores plantéis com menos recursos, e isso também não bate muito certo com o que está a acontecer esta época. Agora, não sei também se esta entrevista, por acaso não sei o timing, se alguém souber depois deixa aí nos comentários. Não sei se esta entrevista foi feita antes da derrota com o Inter Miami, que eu acho que é o ponto de ruptura em que ele decide despedir o Anselmi, ou se foi feita depois. Porque aqui dá a impressão que ele ainda estava com uma ideia de não ter o maior mercado da história do clube. Penso que isso então foi depois, quando despede o Anselmi, que ele de facto dá o murro na mesa e decide fazer esse mercado muito acima do que é normal para o clube. Mas nesta entrevista ele diz que quer gastar menos, portanto, talvez tenha sido dada antes desse jogo com o Inter Miami em que ele decide despedir o Anselmi. E o Porto voltou a treinar esta manhã. O que nos diz o boletim clínico do clube é que estão os jogadores praticamente todos aptos a jogar. É impressionante, o Porto está com uma boa preparação física, não há baixas. Dizem que esta pré-época está a ser muito intensa e mesmo assim não há lesões, portanto é apenas o Francisco Moura que está de fora. Se calhar não vai jogar então esse jogo com o Atlético de Madrid e é mais uma oportunidade para o Zaidu brilhar. Muita gente comentou no outro vídeo que o Zaidu não saiu porque era uma proposta de empréstimo. Ok, eu entendo isso, mas mesmo assim eu acho que se ele fosse um jogador dispensável, teria saído mesmo que fosse por empréstimo. E também acredito que podiam acrescentar ali alguma cláusula de venda, como fizeram, por exemplo, com o Francisco Conceição. Embora é claro que é o Oviedo não deve ter assim tanta capacidade financeira, acho eu. Mas de qualquer forma, acho que mesmo sendo por empréstimo, o Porto não deixou sair, eu acho que é um sinal. E ele vai jogar outra vez agora com o Atlético de Madrid. Imaginem que o Zaidu faz um grande jogo contra o Atlético de Madrid. O que é que acontece? Há uma empolgação dos adeptos, há uma empolgação do plantel, e depois este treinador já mostrou que ele não é de deixar cair os jogadores facilmente. O Bednarek chegou e não jogou. Quem jogou continua a ser o Hernán Pérez, ou seja, ele valoriza quem fez a pré-época com ele. E o Zaidu a fazer já vários jogos de pré-época, o Farioli vai demorar alguns jogos, talvez, a colocar o Francisco Moura logo a titular. A não ser, claro, que o Zaidu também faça uma exibição desastrosa, também pode acontecer,
mas o mais certo é que o Zaidu continua titular, por exemplo, contra o Vitória de Guimarães, uma vez que o Francisco Moura ainda não joga com o Atlético de Madrid. Isto se ele não jogar, pode jogar. Agora, se ele ainda está lesionado na sexta, pelo menos a titular não vai jogar. Muita expectativa então para esse jogo com o Atlético de Madrid. Ainda não sabemos se vamos contar com o Gabri Veiga ou não, mas vejam como o plantel já tem mais profundidade e mais qualidade. Já não temos tanta ansiedade em relação ao Gabri Veiga. Porquê? Porque há o Rodrigo Moura para jogar no lugar dele. Há até adeptos que preferem. Essa é outra polémica que também foi lançada aqui. Muita gente comentou que o Rodrigo Moura se calhar já não tinha tanta qualidade, porque agora o plantel tinha mais qualidade. Eu acho que o Rodrigo Moura continua a ter qualidade. Eu concordo com as pessoas que comentaram que ele é segundo avançado e não médio, e de facto está-se a adaptar. E eu ainda tenho essa possibilidade na minha cabeça que ele pode ser vendido, até porque ele próprio pode não aceitar passar de titular para suplente, embora ele ainda seja jovem, seja possível convencê-lo de que ele ainda pode, ainda tem muito tempo para recuperar a titularidade. Mas esse castigo do Gabri Veiga pode ser essencial. Porque imaginem, se o Gabri Veiga jogar contra o Atlético de Madrid e uma hora ficar no banco, pode-se criar aqui um cenário em que Gabri Veiga é realmente o titularíssimo do meio campo e joga contra o Vitória de Guimarães e inicia o campeonato a titular. Mas imaginem que Gabri Veiga apanha 2 jogos. Não sei se na altura que estão a ver este vídeo se já se sabe do castigo ou não. Se souber, deixem por favor nos comentários. Mas imaginem que o Gabri Veiga apanha esses 2 jogos de castigo. Não joga com o Atlético de Madrid. Rodrigo Moura entra e faz uma exibição de sonho. Se ele faz uma grande exibição, aí tudo se altera. E depois já há uma grande pressão para o Rodrigo Moura jogar. Ainda assim eu acho que o Farioli compra aqui uma pequena guerra, uma pequena confusão que não precisava, porque ele podia apostar no Rodrigo Moura também a extremo. Tudo bem que ele veja ele como médio, mas enquanto o adapta, podia tentar colocá-lo também a extremo, dar-lhe uma oportunidade a titular, qualquer coisa, porque está aqui a causar um bocado de fricção. Claro que enquanto a equipa estiver em alta e os reforços a chegar e as vitórias a vir, claro que ninguém vai questionar abertamente o Rodrigo Moura, mas é aquelas questões sensíveis que se perde um jogo ou se algo corre mal, fica ali um possível problema de balneário, uma possível divisão com os adeptos que é desnecessária. Porque o Rodrigo Moura é preciso entender que, apesar de ser jovem, é um símbolo do clube, principalmente pelo que aconteceu na segunda metade da outra época. E agora vamos para outro assunto do momento, a entrevista do PP. Vou-vos dizer, quando eu vi a entrevista do PP, eu cheguei a uma conclusão. O PP já não vai sair do Porto, ele vai ficar mais uma época. Acho que isso para mim é um facto consumado. Porque quem dá aquela entrevista, se o clube autorizou, porque eu acredito que estas entrevistas têm sempre que ser autorizadas pelo clube, é porque quer limpar a imagem, é porque quer renovar as esperanças dos adeptos, renovar a confiança dos adeptos no seu jogo. O PP fez uma época desastrosa, a época passada. O Vítor Bruno acusou de o despedir, de não querer jogar enquanto ele não fosse embora. Depois com o Anselmi continuou com as exibições muito pobres, exibições péssimas. E agora realmente entra nesta pré-época com tudo, a titular e a jogar bem. Eu já tinha dito aqui, não sabia se o PP estava motivado porque ia sair, não sabia se o PP estava motivado realmente porque é um novo técnico que ele gosta, porque esta tática é diferente, é o tal 4-3-3, que parece que o Samu está mais feliz e está a marcar mais golos, e o PP é outro também, porque pode jogar a extremo, com menos exigências daquelas táticas, o 5-3-2 ou também o 4-2-4, que exigiam outras coisas dele. Parece que esta tática mais simples está a agradar aos jogadores que ficaram, aos poucos jogadores que ficaram das outras épocas. Mas pronto, o PP vem aqui e fala de muitas... dá um pouco de desculpas que ele dá. Diz que chegou tarde por causa das seleções e que não teve tempo de fazer pré-época. Depois também desculpa-se que teve alguns problemas psicológicos e que não estava com a cabeça no clube. De que estava desconcentrado, de que se sentia isolado, seja lá o que isso significa. E que este ano é diferente porque começa a pré-época de início e porque o esquema tático lá está lhe agrada mais, e que a posição preferida dele é extremo-direito e que o treinador entende isso e o coloca na posição que ele mais gosta. Sente a confiança do treinador e que isso é essencial, ou seja, aqui uma farpa para os outros treinadores. O que é certo é que contra o Famalicão ele volta a fazer uma assistência e mais um golo, depois da boa exibição que já tinha feito contra o Otavento. Agora o que é que eu acho? O PP está também aqui numa estratégia de tentar dar uma nova oportunidade. Eu entendo o lado do Porto. Eu acho que o Porto pode ter tentado vender, mas o PP desvalorizou muito depois de uma época desastrosa. E de facto é muito mais inteligente, se o jogador assim o aceitar, não é? Ficar mais um ano, é muito mais inteligente com uma equipa nova, treinador novo, voltar a injetar confiança no jogador para que o jogador volte a fazer uma grande época e aí sim vendê-lo por mais dinheiro. Eu acho que é essa a estratégia do Porto. O PP aceitou, até porque agora é um Porto diferente. Para mim então isto é um sinal que ele não sai e nós sabemos que o PP tem qualidade. São de facto problemas extra-campo que fazem estas variações. Agora o PP dizia que a sua posição preferida é extremo-direito. Quando com Sérgio Conceição fez épocas incríveis a lateral direito, ou até quando ele, na altura que chega ao Porto, marca até, penso que é contra o Sporting que ele marca 2 golos, a extremo esquerdo,
também é estranho, mas tudo bem, parece que a posição dele é extremo-direito e está no direito dele que seja a posição dele. Mas parece-me mais uma entrevista para limpar a imagem, para renovar a confiança, para lançar uma época em que ele se volta a valorizar, do que propriamente que seja tudo de facto verdadeiro e sincero e que tenha sido todo esse drama. Acho que é mais para valorizar o jogador e é mais um ótimo sinal para o Porto, para os portistas. Temos mais um craque que está dedicado e que quer fazer uma grande época. Portanto, isto são tudo grandes sinais para o Porto. Agora, atenção que o PP não parece gostar muito de ficar no banco. Foi essa a impressão que ficou da outra época. E atenção que o William Gomes vem com tudo. O William Gomes também está a jogar muito bem. E o William Gomes, com este treinador, também está a jogar a extremo-direito. Portanto, concorrência forte para o PP. Se ele apenas quiser jogar do lado direito, o Borja Sainz fica um bocado mais sem concorrência. Vamos ver se ainda chega mais alguém. Eu acho que vai chegar mais alguém. Mas, de qualquer forma, o PP também pode jogar no lugar de Borja Sainz. Mas se ele quer jogar a extremo-direito, o William Gomes, concorrente de peso para o PP. Portanto, apesar do clube mostrar que vai apostar nele e dar-lhe esta oportunidade desta entrevista, de dar a entender que de facto há uma oportunidade nova para o PP, cuidado que o plantel é mais profundo e há mais concorrência do que havia nas outras épocas para o PP. Chegou hoje também a notícia de que parece que o Bednarek rejeitou o Leeds United e o West Ham para jogar no Porto. Vale o que vale, não sei se é verdade ou não. O empresário do Bednarek tem estado muito entusiasmado com esta mudança para o Porto, tem falado muito. Deu essas tais pistas de que o Porto estudou o Bednarek ao pormenor para o contratar e que detalhou tudo na contratação, que vai um bocado contra aquilo que dizia o Vilas Boas da intuição. Mas independentemente se de facto ele ia para outro clube ou não, eu acho que o Porto é maior que esses clubes. Depois também ele disse, não sei se foi ele ou o empresário, que a referência dele é o Pep. Enfim, ele está mesmo a jogar tudo para ficar para se vender como uma referência. Agora tem que ser em campo, porque ele tem que mostrar qualidade. Que parece ter, né? Mas toda essa experiência que ele fala é melhor mostrar em campo. Ele já tinha a benção do Jorge Costa, agora diz que a referência dele era o Pep. Mas vamos ver, eu ainda acho que o Farioli vai apostar no Neon Pérez neste jogo com o Atlético de Madrid. Uma vez que ele apostou no Neon Pérez contra o Famalicão a titular, ele parece ser esse treinador que valoriza então quem fez a pré-época com ele, quem esteve mais tempo, acho que ainda vai jogar o Neon Pérez. Portanto, Bednarek, a partir de agora é preciso mostrar em campo toda essa liderança. Mas eu acho que sim, acho que o Bednarek vai acabar por ficar no lugar do Neon Pérez. Tudo isto mostra que o Farioli tem um plantel então com mais profundidade. Mas atenção Farioli, que isto pode também ser uma armadilha. É verdade que o Farioli tem mais qualidade, mas isso também aumenta a exigência e tem aqui pontos difíceis de gerir, parecendo que não. Ainda estão escondidos porque a equipa está de facto confiante, está a vencer e ainda há muita esperança, ainda começou agora a pré-época, mas eu tocaria nesse ponto do Rodrigo Mora, muito delicado esta decisão do Farioli de o colocar no banco. É complicado, pode gerar muitas críticas, porque é um jogador muito querido e um jogador muito elogiado mesmo internacionalmente. Ele vai ter sempre a pressão máxima sobre ele, porque os adeptos não vão tolerar erros. E ele conseguiu realmente ganhar esse capital de confiança muito difícil, uma vez que a troca do Vítor Bruno por Anselmi já tinha criado alguma sensação nos adeptos de que agora é que era, e depois toda aquela desilusão. É difícil, à terceira tentativa, voltar a levantar a moral de toda a gente. Ele conseguiu isso. O plantel é de facto melhor. Ele está a implementar as suas ideias, que parecem ideias mais simples, ideias que os jogadores gostam mais. Já vários jogadores disseram que gostam mais destas ideias de jogo. Ele tem uma intensidade acima do normal, segundo dizem também, mas os jogadores também estão a gostar dessa intensidade, os adeptos também estão a gostar de ver essa intensidade, mas o Farioli tem que ficar atento, porque há aqui certas gestões que são complicadas. Por exemplo, o próprio Neon Pérez, parecendo que não, foi um jogador mais caro que o Bednarek. O facto de ele perder o lugar para o Bednarek é complicado, talvez por isso que ele ainda não o perdeu totalmente. Também o Bednarek acabou de chegar. Mas temos essa questão do Rodrigo Mora titular, temos essa questão do Neon Pérez, poder achar que foi mais caro. Temos essa questão, por exemplo, até na lateral direita. O próprio Alberto Costa é um jovem como o Martim, com muitas similaridades ao Martim. É difícil, algumas gestões aqui, por exemplo, o próprio Zaidu manter a titularidade quando o Francisco Moura voltar de lesão. O próprio PP perder o lugar para o William Gomes ou não, jogar a extremo-direito ou não. Há aqui certos... Claro que neste momento isto ainda não é um problema, mas estou só a alertar que são situações que o Farioli vai ter que gerir, que parecem fáceis, mas não são. O Porto está a viver um novo ciclo, isso é claro. Tem uma visão estratégica e uma liderança muito firme. O plantel renovado, reforços ainda a chegar, uma lista muito grande de jogadores que ainda vão ser vendidos. A pré-época deu excelentes indicações, mas a grande missão de Farioli é devolver títulos ao Porto. E é colocar o Porto novamente a jogar bem, a jogar a Porto. E isso aí tem outras exigências e a época ainda nem começou. Portanto, muito bons sinais
Mas vamos ver, eu acho que tudo começa no jogo da apresentação com o Atlético de Madrid, mas claro que a grande prova de fogo, a verdadeira prova de fogo vai ser frente ao Vitória de Guimarães. Mas nós vamos estar aqui para analisar tudo, vamos estar atentos, a torcer para que tudo corra bem. E agora eu quero saber a vossa opinião. O que é que vocês estão a achar deste novo Porto? Vocês confiam no Vilas Boas e no Farioli? Quem acham que vai ser o jogador-chave desta época? O que é que vocês acharam das entrevistas do Vilas Boas e do PP? Do Vilas Boas mais antiga, mas lançada agora, e a do PP agora recente. O que é que vocês estão a achar também das declarações do Bednarek e do empresário dele? Qual é a vossa expectativa para esta última semana, que vem com muitas novidades, além do jogo com o Atlético, depois vamos ter muito mercado a ferver antes do jogo com o Vitória de Guimarães. É isso, obrigado por assistirem o vídeo. Já sabem, subscrevam o canal, deixem o like, até ao próximo vídeo.